Bom dia, bom dia. Salmo 112. A felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalada, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, e o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá. Seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e o enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Que isso, Êxodo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. O Senhor fez essa coisa no dia, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração do Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Então disse o Senhor, Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E torna-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlcera nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante do Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos.
e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deverás para isso e te mantive para mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para que não os deixes ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, saraiva cairá sobre ele e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o gado do campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra, do Egito sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a sua nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas o meu povo ímpio. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas trigo e centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu a mão ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração do Faraó se endureceu e não deixou os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tem agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazerem estes meus sinais com meio deles, e para que contes ao ouvidos de teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque ainda recusares deixar ir o meu povo,
Eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. O que ficou da saraiva também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés diz: havemos de ir com nossos meninos e com nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, e com nossas ovelhas e com nossos bois. Havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós, vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varão, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a tua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todos os frutos das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, nem toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço que perdoais o meu pecado somente desta vez, que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou gafanhotos e lançou ao Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel ir. Amém. Obrigada, Pai, pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Que a gente possa te ouvir, que a gente possa obedecer os teus mandamentos, os teus ensinamentos, as tuas orientações. Amém.